Episódio 3. Me escuta que eu te escuto. Oiê, que bom que você continua comigo. O caminho é longo, mas sempre fica melhor em boa companhia. No episódio passado, eu conversei com o Dr. Benito Lourenço, uma referência na área da medicina especializada na adolescência. A gente falou sobre muita coisa, assuntos que eu vou abordar novamente e aprofundar ao longo da temporada. A conversa foi longa e girou muito em torno de uma das grandes questões na relação entre pais e filhos nessa fase: a dificuldade de comunicação. O meu receio era a falta de comunicação, era medo de ter aquele afastamento onde você não penetra no mundo do adolescente, onde fica um abismo entre você e a realidade do seu filho. Então, nesse sentido, eu tentei deixar muito à vontade para que ele pudesse saber que a nossa relação é uma via de mão dupla. Essa é a querida Dira Paz, e ela não tá sozinha nessa não. Eu ouço essa queixa de tanta gente, amigos e amigas meio desesperados, porque não conseguem mais acessar aquela pessoa do outro lado da mesa, no banco do passageiro do carro, esticada no sofá com os olhos no celular. Porque às vezes parece mesmo que a gente fala uma língua e eles falam outra, não é? Ou então que tudo que a gente fala não passa de bobagem ou de chatice. E daí vem aquelas respostas monossilábicas que arrepiam até o último fio de cabelo. Mas vamos pensar aqui. O que pode estar bloqueando essa escuta? E o que pode abrir caminho para conversas mais interessantes? No episódio de hoje, eu fui atrás de respostas para essas perguntas e também reuni conselhos de pais e mães que estão passando pela mesma coisa. Eu começo ouvindo o orientador e educador parental Pedro Fonseca. Diga lá, Pedro. Por que será que a gente fica pensando o tempo todo na adolescência como uma fase em trânsito, de passagem? Por que será que a gente coloca na adolescência apenas essa ponte? Parece que a gente vai atravessar rapidamente, que é somente mesmo essa passagem, que é assim, a saída da infância para a idade adulta. Eu acho que vale a gente se perguntar por que a gente faz isso, porque no fundo a gente poderia olhar para a adolescência como essa fase tão relevante na constituição do sujeito como a própria infância, como a própria idade adulta, como a própria velhice. A adolescência, ela não é somente passagem. A adolescência em si exige, pede da gente uma presença naquele tempo de descoberta. Quando é que a gente descobre os primeiros amores? Quando é que a gente vai para o mundo e descobre que tem gente tão diferente da gente? Quando é que a gente é colocado em desafios e conflitos, onde a gente precisa dar conta de sustentar o que a gente está sentindo e falar a respeito disso? É na adolescência. Então a adolescência ela tem um papel na nossa existência que ele nos estrutura. Eu acredito que talvez a gente possa pensar num exercício que é um exercício de o que é que a gente pode fazer como pessoas adultas nessa relação familiar para que essa fase da adolescência seja entendida como uma fase relevante de vivências que são muito potentes para aquele jovem que está chegando ali. Para que a gente não trate a adolescência somente como uma breve nostalgia do vale encantado da infância ou uma antecipação das dores da vida adulta. A adolescência em si tem as suas alegrias, os seus perrengues. Concordo com você, Pedro. Vindo ainda de um pai de 4 filhos, eu tenho mesmo que parar para te escutar. Eu acho que isso que você traz, da gente acabar deslegitimando ou tratando esse momento da vida como café com leite, uma mera fase, pode ser a semente desses ruídos na comunicação com eles. Porque parece que a gente já começa em lugares diferentes. Eu sei e você ainda não sabe de nada. Em certa medida, é como se o que eles estão passando e sentindo não tivesse valor nenhum. Ótimo primeiro conselho anotado. Vamos para os próximos. Minha ideia é que esse episódio seja um manancial de dicas e boas práticas, porque às vezes o que funciona aqui em casa não vai funcionar aí na sua. Porque a real é, não tem manual de como ser mãe e pai. A gente está cansado de saber. Muito menos manual de como ser mãe e pai de adolescentes. Vamos lembrar esse ponto zero. Não tem manual significa que eu tô indo para uma viagem sem um guia na mochila? Não, também não, né? Senão é angústia pura. Quem fala comigo aqui é a psicanalista Fê Lopes, especialista em parentalidade,
e perinatalidade. A ideia de não ter manual é você relembrar que o ponto zero de todo encontro é um encontro com aquele que está na minha frente, aquele que é um desconhecido para mim, um território que eventualmente eu acho que eu sei alguma coisa sobre ele, eu tenho alguma conexão com ele, seja porque a gente tem uma características genéticas iguais ou porque a gente convive há muito tempo na mesma casa, mas que ainda assim é um desconhecido. É um desconhecido para mim, é um desconhecido para ele também, porque a adolescência é essa fase em que eles estão, né, fazendo uma travessia identitária. E tem uma coisa que o adolescente percebe de cara, por isso que eu acho importante falar que não tem manual, é quando a gente tá fazendo um cosplay de que tá escutando, sabe? Que é, seja quando a gente começa um assunto, mas na verdade, fingindo que a gente quer saber algo, mas na verdade a gente quer só dar um monte de regras e lições de moral. Seja quando a gente tá desinteressado. Muitas vezes o que a gente chama de dificuldade de comunicação, na prática é desinteresse. Não tô afim desse assunto, queria falar de outra coisa. É difícil manter o interesse, né? Porque a gente tem uma tendência a querer que eles se interessem só por aquilo que nos interessam. E uma coisa que ajuda muito, 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 muito é a gente fazer essas conversas quando não são conversas atravessadas por problemas, porque conversar de coisas difíceis já é difícil, ela chama conversas difíceis não à toa, né? Então, que a gente possa ter conversas sobre as coisas cotidianas também, sabe? Tipo, não ser só conversa sobre notas, uso do telefone, uso de telas, regras, castigos, aquilo que ele fez errado, que aí a conversa já começa na defensiva, no ataque, na defesa. A intimidade, ela acontece no dia a dia. Eu amo uma frase da Natália Souza, a jornalista do podcast Para Dar Nome às Coisas, que diz que o cotidiano é um acontecimento. Então, que a gente possa conversar nessas esquinas do cotidiano, nesses acontecimentos do cotidiano, nas perguntas que a gente faz sobre os jogos que eles gostam, as músicas que eles ouvem, sobre as histórias das fofocas da escola. E acho que o mais importante de tudo é que as conversas não são um episódio do He-Man, que sempre terminava com uma lição de moral, ou com uma grande conclusão, tipo o Mestre dos Magos. Não é sobre isso, é sobre a vida, assim, né, sobre estar junto. Adorei, Fê. Olha, eu vou adotar várias frases tuas, viu? Como essa. As conversas não são um episódio de He-Man. Eu concordo plenamente. E sempre me controlo para não moralizar tudo que eu escuto deles. Mesmo porque, sabe uma coisa que eu já reparei? Quando se moraliza tudo, eles simplesmente param de compartilhar. Então, eu prefiro ouvi-los e saber o que eles estão vivenciando do que ficar dando lição de moral. Aí, depois que o assunto já está se encerrando, eu sempre pergunto: mas o que você acha disso? Ou você acha que isso foi correto? Aí eu escuto a opinião deles. Quase sempre acontece, então, deles me perguntarem: e você, mãe, o que você acha? Então tem funcionado muito bem assim, porque eles sabem o que eu penso e eu não preciso criticá-los diretamente. Outra frase que eu gostei, Fê: o cotidiano é um acontecimento. Porque às vezes a gente esquece mesmo e fica esperando grandes momentos e vai deixando as coisas e a vida passarem, sem olhar para essas pequenas belezas do dia a dia. Bom, aqui em casa, eu, por exemplo, prezo muito a hora do jantar e a hora que eles vão dormir. Então, no jantar, a gente conta, troca, às vezes discute, mas acima de tudo, estamos juntos. Cada um sabe que deve se organizar se quiser estar na mesa em família. Então isso acontece ali por volta de 7, 7:30 da noite, de segunda a sexta. Então às vezes um não consegue, se atrasa ou demora no banho e tá tudo certo. Mas eles sabem que esse momento vai acontecer independentemente deles e que gostaríamos que eles estivessem ali. Tem dado certo. E a última frase, Fê, que eu prestei atenção no teu recado foi: fazendo cosplay de que tá escutando. Nossa, isso é perfeito. Você tem toda a razão. Demonstrar um real interesse é ponto de partida para qualquer relação, não é? Por que seria diferente com os nossos filhos? E se a gente reparar bem, dá para pescar algumas dicas que eles dão. Adolescente ele não dá trabalho, o adolescente ele dá dica. Essa conclusão é da psicóloga Débora Duarte, que tem especialização em saúde do adolescente. A Débora criou um perfil no Instagram cujo nome é Adolescente Tem Vez e Voz, justamente porque depois de tantos anos de trabalho, ela aprendeu a ouvi-los. Então me conta, Débora, o que eles querem e precisam? Quando eu criei um Instagram, né, na medida que eu fui começando a produzir conteúdo, eu fui entendendo
que era sobre isso que eu precisava falar, né, sobre a importância de garantir que os adolescentes pudessem ser ouvidos, considerados, respeitados, né. A importância dessa construção de caminhos com o adolescente, não para o adolescente, não pelo adolescente. Que eles pudessem, então, ter sua vez e voz respeitados e ouvidos. E aí eu acho que o que muitos adultos ainda não escutam, não querem escutar, não dão conta de escutar, é justamente isso, né, os adolescentes eles não querem só ser ensinados, eles querem ser compreendidos, querem ser vistos, querem ser escutados, enquanto sujeitos que têm o seu jeito de ser, o seu saber, a sua forma de estar no mundo. E muitas vezes, quando eles não são escutados, né, eles se retiram, eles criam os próprios espaços, né, tá aí a internet, constroem os seus próprios mundos, né, às vezes adoecem também. E acho que, de um modo geral, talvez o que eles estejam dizendo, né, que a gente ainda precisa aprender a escutar, talvez seja algo assim, né, me escuta de verdade, não me interpreta só a partir do que você espera de mim, né, ou me enxerga como eu sou, não como você gostaria que eu fosse. Me ajuda a existir de um jeito, né, que não me faça desaparecer de mim. Eu gosto muito de um texto do Rubem Alves, né, que diz que a gente tem muitos cursos de oratória, mas que está faltando o curso de escutatória. Eu concordo muito com isso. Aprenda a escutar de verdade o seu adolescente. Escuta com o corpo inteiro, né? Escuta sem já estar pensando no que você vai dizer em seguida. Escuta sem interromper. Escuta para entender, não para corrigir. Boa, Débora. E te ouvindo agora, eu pensei uma coisa. Para você que está aí escutando esse podcast, quem sabe não seria uma boa convidar o seu filho para ouvir esse episódio com você? Explica o contexto, que você está buscando dicas que podem melhorar a comunicação entre vocês e talvez possa render boas conversas. E daí, num outro dia, vocês trocam e você ouve um podcast com ele, uma banda ou um youtuber que ele goste de acompanhar. Foi o que a criadora de conteúdo Steph Machado fez. Olha só. Eu adoro essa pauta porque esse é um quesito que eu vou muito bem aqui com o Theo, mas muito bem mesmo. E eu acredito que isso só acontece quando o pai, a mãe, o cuidador, ele se interessa genuinamente pelo adolescente como indivíduo, não como uma extensão sua, não como uma tese, um mestrado, não, seu filho não é isso, seu filho é outra pessoa. E aí, quando você tem a humildade de falar: "Vem cá, eu quero saber, eu quero te conhecer, me conta o que você escuta, que podcast você escuta, que série você assiste, o que você gosta, o que te faz rir", e isso não é uma entrevista que você tem que fazer, é estando junto e prestando atenção. Eu comecei, por exemplo, a escutar Podpah há muitos anos, quando o meu filho chegou pra mim, acho que ele devia ter 14 anos, o Theo virou pra mim e falou assim: "Mãe, você sabe o que é milícia?" Aí eu virei pra ele: "Putz, que coisa difícil de eu explicar pra você, Theo." Ele falou: "Não, mãe, eu não quero que você me explique, eu já sei o que é milícia. Eu tô te perguntando só pra saber se você sabe, porque eu escutei no Podpah uma entrevista com o Marcelo Freixo." E aí eu pensei: "Putz", foi aí que me caiu essa ficha, sabe. Eu pensei: tem alguém educando os nossos filhos. Quem é que tá educando os nossos filhos? Eu quero saber, me interessa. Então eu comecei a escutar o Podpah. Claro, eu já escutava o podcast do Mano Brown, mas eu comecei a escutar tudo que ele escutava, assistir as séries que ele estava curtindo, mesmo separado dele, para depois a gente entra num carro e fala: "Nossa, Theo, você viu o que aconteceu naquele episódio, tal? Putz, foi assim assado." E assim as conversas vêm vindo, né? Os assuntos vêm aparecendo de uma forma muito espontânea, porque eu tô falando de uma coisa que ele sabe o que é. Eu não tô forçando, não é uma entrevista, não é um interrogatório. Ah, muito bom, Steph. Você sabe que aqui a gente troca muito podcast em casa, né? Eu passo para eles e eles passam para mim. Isso deixa a gente mais unido na hora de trocar informações.
E eu também criei com os meninos um grupo de WhatsApp para mandar vídeos e conteúdos que eu acho que eles vão gostar. Daí eu compartilho lá e depois puxo o assunto, pergunto o que acharam, a gente troca, dá risada. E eles também fazem o mesmo, me mandam coisas que acham que eu posso curtir. Então, na real, é uma boa técnica para tentar hackear o algoritmo deles também. Porque quanto mais eles consomem esse tipo de conteúdo, que eu considero mais legal, mais eles vão receber posts parecidos. Uma boa estratégia, não é? Eu gosto muito dessa técnica. Para se conectar, a gente precisa construir pontes. Ou, como a escritora Cris Paz diz, a gente precisa encontrar e cultivar territórios com os nossos filhos. Eu acredito que existem territórios que a gente consegue cultivar. Eu tive vários territórios com o Fran, né? Quando ele era bebezinho, a gente dançava Marisa Monte para dormir. Todo dia eu dançava com ele pequenininho, eu punha ele no meu colo e a gente dançava na sala. E mais adiante, quando ele se tornou adolescente, nós maratonamos Friends e a gente adorava. Então esse era um território nosso. Então acho que a gente tem que ir entendendo qual é o canal que vai ser mais favorável. E existem vários. Às vezes é mandar uma coisa que você viu nas redes que é interessante. Às vezes é mandar uma notícia. O WhatsApp pode ser um caminho. Por mais demonizado que ele seja, às vezes ele pode ser um caminho. Porque ali também ficam registrados alguns áudios, algumas coisas que estão ali. Ele pode guardar se ele quiser. Acho que a gente vai descobrindo qual é o melhor caminho. Às vezes você pode escrever uma carta e essa carta pode ficar. Às vezes é um cartãozinho, é um bilhetinho, às vezes é um gesto, né? Acho que o diálogo ele tem várias formas de acontecer. E aí cabe a nós também usar a nossa criatividade para chegar neles. Tem uma coisa muito legal que eu li uma vez, um estudo dizendo que muitas vezes na hora de dormir esse diálogo era facilitado, como se uma porta se abrisse, assim, na hora de dar uma boa noite. Existe talvez uma possibilidade de falar alguma coisa, de passar um recado, de dar um conselho. E eu acho que esse é um aprendizado para nós, pais, para a gente aprender a conhecer o nosso adolescente e entender quais são as portas que ele vai deixando abertas, né? Esses caminhos aí. É uma espécie de uma caça ao tesouro e é um mapa que a gente vai fazendo. Como sempre, você descreve as coisas muito bem, Cris. Obrigada por contribuir na construção desse mapa afetivo que todas essas vozes estão costurando aqui nessa nova temporada. A hora de dormir, eu também acho bastante simbólica aqui em casa. Eu passo no quarto de cada um e gasto um tempo para ouvi-los ou mesmo para ficar em silêncio por alguns minutos. Quando eu não vou, eles me chamam. E nos últimos tempos, eu tenho dormido um pouco mais cedo que eles e quando eles chamam, eu falo: bom, agora são vocês que vão me colocar para dormir. E eles vêm, e a gente fica ali, os 5 deitados no escuro, batendo papo, dando risada. São momentos mágicos, de pura ternura. Bom, a Thaís Vilarinho, escritora do best-seller Mãe Fora da Caixa e agora autora do livro Imagina na Adolescência, também enxergou essa porta se abrindo perto da hora de dormir. Eu escrevi um texto até esses dias falando da hora dourada da adolescência, que de manhã é um mau humor, né? À tarde começa a melhorar um pouquinho, sai um pouco das nuvens, mas é à noite que eles, né? Acho que pela questão toda do funcionamento do adolescente, né? Eu acho que é biológico isso, à noite eles funcionam melhor. Então, às vezes à noite eu tô aqui quase dormindo, vem mãe, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Isso depois do jantar e tudo, já quando eu tô quase dormindo. Então, assim, eu acho que a gente também se abrir para esse momento deles, entender a fase deles, entender que eles estão mais abertos nesse período da noite e ir lá escutar o que eles têm para dizer. Eu acho que é muito negativo, né? A gente, não, já tá no horário de dormir, chega, não sei o quê. Então, tudo bem, acho que dá para ter algum, né? Ninguém tá falando para conversar com o menino de madrugada, menino que vai acordar de manhã, mas assim, dá para ter alguma flexibilidadezinha. Olha, eu acho que um pouquinho de flexibilidade é uma das principais habilidades que a gente tem que desenvolver nessa relação. E outra é a capacidade de se vulnerabilizar, como explica a psicóloga Thaís Basile. Só assim a relação e a comunicação com eles pode ganhar profundidade. A primeira das coisas que podem atrapalhar essa comunicação e essa relação é a nossa própria dificuldade em se vulnerabilizar e a vergonha que a gente tem em fazer isso. Explico de onde está vindo essa minha hipótese. A gente pode ter experienciado na infância pais que se subjetivaram muito neste lugar, neste papel de cuidadores, que sabiam todas as respostas, que eram grandes heróis, que tinham caminho, né, que eram
grandes salvadores que sabiam tudo, tinham uma certa sabedoria. Isso faz muito parte da nossa cultura. Quem está acima é esperado que se saiba de tudo, é esperado que tenha respostas, né? E isso muitas vezes não acontece. A gente está tão perdido quanto eles. Isso não pode servir para a gente negligenciar os nossos filhos, não é disso que se trata aqui. Se trata da gente se colocar vulnerável numa fase da vida em que eles estão experienciando mudanças, em que eles estão experienciando um pezinho ali na vida adulta, vão ter que fazer escolhas que muitas vezes são escolhas difíceis, estão passando por mudanças no corpo, no seu psiquismo, que são muito complexas. Então, se a gente consegue se vulnerabilizar e sair desse lugar de sabe tudo, sair desse lugar de eu tenho as respostas para você, a comunicação pode melhorar muito. E isso não quer dizer que o adolescente vai poder fazer tudo o que ele quer, né? Muito pelo contrário. Vai querer dizer que a gente vai estar acompanhando eles para que eles se sintam compreendidos e com essa sensação eles possam fazer melhores escolhas, até aceitar melhor as nossas orientações. Então acho que a primeira coisa é que a gente já tem uma autoridade pré-estabelecida. A gente não precisa reforçar tanto essa autoridade e dizer eu sei o caminho para você, porque eu fiz assim, então você tem que fazer assado. A vida não é sobre nós. A vida do outro não é sobre nós. Nossos filhos não são as nossas continuações, ainda que esses nossos anseios narcísicos queiram tanto muitas vezes que sejam, né? Ou para repetir o que a gente fez de correto, ou para corrigir o que a gente acha que fez de errado. Mas os nossos filhos são outras pessoas, então eles podem fazer outras escolhas e a gente vai ter que lidar com isso junto com eles, na melhor das hipóteses, com muito desejo de estar junto ali, acompanhando eles nesse caminho. Adorei, Thaís. Olha, eu acho que eu e o Rodrigo, a gente acabou fazendo isso com os meninos, sabia? A gente se abre, conta sobre o dia, sobre as coisas que deixam a gente triste. E, de fato, é muito bonito como eles reagem e até nos surpreendem. Mas é um processo, né? Uma construção. É difícil mesmo romper com esse lugar da autoridade, como você falou. De não ser alguém que sabe todas as respostas, que está lá sempre firme, forte, sem defeitos, para que eles tenham a segurança de que podem recorrer a gente sempre que precisarem. Mas, na verdade, essa postura também pode afastá-los, né? Com medo de, sei lá, nos decepcionar, achar que não vamos entender, ou eles podem começar a se sentir inferiores. O estilista Ronaldo Fraga tem uma passagem super bonita para contar de quando ele teve a coragem de se mostrar vulnerável para os 2 filhos e fez daquele momento uma peça fundamental na relação entre eles. Bom, eu vivi uma agonia até um curto espaço de tempo, foi quando eu me apaixonei por um rapaz, isso foi, né, um mês depois que eu estava muito apaixonado, e eu procurando um momento de falar, de contar para os meninos. Eu lembro que nós estávamos numa cachoeira, no condomínio que morávamos, e eu perguntei, o dia que eu não estiver mais aqui, quando vocês lembrarem de mim, vocês vão lembrar exatamente por quê. Aí o mais novo disse, tudo com você é muito mais feliz quando você está junto. Toda situação é muito mais feliz. E o mais velho disse, você não tem medo de nada. Quando eu crescer, eu quero ser como você, ter a sua coragem para tudo. Aí diante dessa fala, coragem e alegria, eu falei, é agora. Aí eu comecei a contar a história, que eu estava separando da mãe, porque eu conhecia uma pessoa, fui contando todo o processo desse conhecimento, e no final eu disse, eu tenho um detalhe, essa pessoa é um rapaz. Aí o mais novo me abraçou e falou assim, pai, mas isso não faz diferença, porque o amor não tem sexo e nem cor. Aí nessa hora eu desmanchei, virei um poço d'água naquela cachoeira. E ele falou, por que você está chorando? Foi isso que você nos ensinou a vida inteira. Aí eles tinham 15 e 16 anos. Naquele momento eu fui acolhido por eles e naquele momento eu tive a certeza dos meninos que eu tinha entreado. Eles nunca, nunca me abandonaram. Uau, que lindo, Ronaldo. Que história. Olha, você sabe que um dia desses eu tive uma conversa triste com os meninos aqui em casa sobre a perda do meu pai na pandemia, quando eles tinham 12 anos. E um deles, ele conseguiu enxergar a situação que eu vivi quando eu estava amamentando a Maria de 6 meses, na época, no Rio de Janeiro, enquanto meu pai estava sozinho, internado no Sul. E eu ali em total desespero, sem saber o que estava acontecendo, sem poder visitá-lo, né? Porque foi bem no início da pandemia. E o meu filho ficou refletindo um tempo e ele disse assim, poxa mãe, deve ter sido muito difícil e muito doloroso para você, né? Aí eu concordei, a gente trocou um pouco mais de ideia, relembramos o avô. E no fundo eu achei tão bonito ouvir aquilo, sabe? Sentir a empatia dele com a minha dor. Porque no geral a gente pensa que eles só pensam neles, mas definitivamente não é assim. Bem, então é isso. Escutar não é só ouvir.
é abrir espaço dentro da gente. Espaço para dúvida, para troca, para surpresa. A comunicação com o adolescente não é simples, definitivamente. Mas vem com pistas, vem com ensaio, vem com tentativas. E se a gente errar, recomeça, aposta em outra abordagem, chama para assistir uma série junto. Porque se tem uma coisa que eles percebem de longe, é quando a gente está presente de verdade. Na semana que vem, eu quero entender como funciona o cérebro do adolescente para que a gente possa compreender melhor o que está se passando na cabeça deles. Literalmente. Nos vemos lá, Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é adolescência. E você, vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Lucas Viana. Produção, Raquel Alves e Bruno Porto. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malea